Gente, eu tô gravando esse áudio pra mim ver se eu falando se eu consegui realmente entender, porque eu fiquei com esse trecho na cabeça. Desde que eu li, que ela botou aqui, que esse trecho não sai da cabeça, assim, porque eu não sei, tem uma coisa que eu fiquei na dúvida, assim. E eu vou gravar aqui pra mim ver se eu realmente entendi, tá bom? Qualquer coisa, gente, me corrija. Mas esse trecho não sai de jeito nenhum. Eu voltei novamente agora para ler ele de novo, né? Depois que eu escutei os vídeos. Porque tem tudo a ver com o que a gente tá falando nesses últimos vídeos, né? Da autora sobre o purgatório. E também, né, até do que eu acabei de escutar, né? Do vídeo 16, de que realmente Jesus fez na redenção. Assim, complementa, né? Aí eu voltei novamente para ler de novo. Porque deixa eu ver se eu entendi que Jesus está dizendo nesse trecho, né? Que assim, a pessoa que viveu, né? Assim, que fez na sua vida alguns atos, assim, que fez a vontade de Deus, não fez de todo, toda a vez, sua vida, né? Fez todos os atos na sua vontade, mas, né? Fez uma sua vontade ali, fez alguns atos na vontade de Deus e outros não, né? Então, assim, fez alguns atos, né? No querer de Deus, vamos dizer assim, né? Pelo que ele falou ali. Então, ela fez algumas vias, né? Se essa alma, né, indo para o purgatório, ela abriu vias, né, de sufrágio para elas ali, né, receber caminhos para ela receber alívio de quem, depois que ela morrer, né, de quem está aqui, de receber sufrágio, alívio, né, de quem está aqui, porque ela abriu caminhos, porque ela fez atos, alguns atos, né, na vida dela, né, atos no querer de Deus, né, ela, né, fez alguns atos, né, ali para Deus, né, na vontade dele, pelo que ele falou, assim que eu entendi, né, eu acho que é isso, né, que eu entendi. E então ela abre vias, né, então se a alma, né, ali, na toda a sua vida não amou a Deus, não fez nenhum ato, né, por amor a Deus, no querer de Deus, então ela não tem vias nenhum. Então aquela alma indo para o purgatório, né, que Jesus fala, essa alma só se salvou porque ali no juízo, né, ela reconheceu Deus, né, ali, né, quem é ele, reconheceu, né, e pediu ali misericórdia e ela foi para o purgatório, né. Então essa alma, ela não tem vias nenhuma para o sufrágio chegar até ela. Pelo que eu entendi aqui nesse texto, Jesus está falando. Então, essa alma não vai receber sufrágio lá, que quem está aqui, que faz orações da igreja, quer dizer que essa alma não chega porque ela não abriu vias, não tem vias, não tem caminho para chegar até ela. Esse alívio. Foi pelo que eu entendi. Então, ela vai passar, por isso que ela passa mais tempo no purgatório. Porque o alívio não chega, o sufrágio ali, aquele sufrágio não chega até ela, porque ela não abriu caminho na sua vida. Ela não amou, não fez nenhum ato, não amou nenhum momento a Deus, né? Foi toda a vida dela pensando em si, né? Na sua vontade. E em nenhum momento pensou em Deus, né? Em nenhum momento amou a Deus. Então ela não tem vias nenhumas. Enquanto ela está no purgatório, as vias não se abriu vias para ela, né? Então tem aquela alma que fez uma vez ou outra, né? Fez alguns atos, né? No querer de Deus, né? Assim, ele não falou assim que era vivendo na vontade, ele disse que fez atos ali, né, resignado, e fez atos na sua vontade, pelo que eu entendi. Então ela abriu algumas vias, então ela ali vai receber algum alívio de quem está aqui, né? E aquela alma que, né, fez todos os atos, né, na divina vontade, né, todo no querer dele, no querer divino, que vive na divina vontade, então a via dela é direto para o céu, não passa pelo purgatório, né? Isso que a gente já fala, né? A gente já falou bastante e a gente já entendeu, né? Então, aí eu fiquei assim, pensando aqui também, porque Jesus está falando que as pessoas que estão vivas aqui ainda, que estão vivendo aqui na Terra, né? Os peregrinos aqui, que fazem orações para as almas do purgatório, né, que rezam texto, que tem a gente vê, né, que fazem novenas e que rezam texto e rezam pelas almas do purgatório. Então, aqui que Jesus está falando depois também. Então, os viventes, os que estão vivos aqui ainda na Terra, que fazem orações para aliviar as almas do purgatório, essas pessoas que não vivem na divina vontade, que não faz nenhum ato, nunca fez nenhum ato,
né? Mesmo que está ali na igreja, mesmo que, né, que é batizado, que é um cristão, mas assim, não faz, não ama Deus, né? Vive totalmente voltada para si, na sua vontade humana, não fez nenhum ato no querer de Deus. Então, essa pessoa que está aqui rezando, né, para aliviar, vamos dizer, um parente dela, um exemplo, as almas. Essa oração dela não chega, não abre vias, não vai por essas vias, né, que estão abertas no purgatório, porque ela não faz, nunca fez, não vive, não faz nenhum ato de amor a Deus, não ama a Deus, né, não faz nenhum ato no querer de Deus, nenhum ato, né, na vontade de Deus. Então, não tem valor, não tem mérito, não tem valor nenhum. Deus não tem como medir ele falando assim, né? Então fica, vazia, não tem vida, assim, é totalmente vazia, é morta a oração dela, né? Então a oração dela não vai dar nenhum alívio para nenhuma alma do purgatório. Porque ela não faz, não vive totalmente na sua vontade humana, totalmente assim, voltada para ela, né? Nenhum pensamento para Deus, nenhum ato de amor a Deus, né? Não ama. Então é assim a mesma coisa, quando falando ao contrário, de quem está aqui que quer rezar por quem dar alívio pelas almas do purgatório, também é a mesma coisa, né? Elas não vai poder ajudar as almas que estão lá, pelo que eu entendi, né? Então aquelas também que vivem aquela, né? Uma vez ou outra, né? Que fez algum ato, né? No querer de Deus, né? Amor a Deus em algum momento, vamos dizer assim, então ela abriu alguma via, tem alguma via ali aberta, né? Foi aberta alguma via naquele ato que ela fez. Então Deus ali vai, né, poder medir e vai passar alguma coisa ali de alívio, né, das orações dela, vai passar alguma coisa ali, vai dar sufrágio, alguma alívio para as almas do purgatório. Então, olha para você ver, né, como é sério isso, né? Eu fiquei imaginando, né, quantas e quantas almas hoje, né, que vive totalmente assim esquecido. Hoje, nos tempos de hoje, que todo mundo assim completamente virado as costas para Deus, esquecido de Deus. Como é, né? E acha que tá mesmo ali nas orações, faz suas orações, vai para a igreja, vai para a missa, reza, oferece, né? E achando que tá, né? Vamos dizer assim, tá tendo algum valor que ela tá fazendo, mas não tá. Porque ela não está fazendo ali aquele ato, né, realmente por amor a Deus. Não faz, não está fazendo um ato ali, nunca fez um ato no querer de Deus. Então ela não tem via nenhuma, não tem via, não tem caminho para passar aquela oração que ela está fazendo, Ai, Jesus, é muito sério isso, né? Olha como eu fiquei pensando assim, né? Quantos e quantos hoje que oferecimentos e orações vazias, sem utilidade, vamos dizer, sem utilidade nenhuma, nenhuma, porque vive totalmente voltada para essa na sua vontade humana. Né? E então é muito o que Jesus está falando, né, de como viver a vida aqui, né, Jesus falando dos 10 mandamentos, como né, as pessoas que não estão vivendo, né, totalmente na desobediência, no egoísmo, no orgulho, totalmente voltada para si, né. Então, eu fiquei assim pensando, porque assim, né, que a Aline falou num dos vídeos sobre os jovens, né, né, os adolescentes, jovens, né, não honra o pai e a mãe, né, assim, né, especificamente falando assim dos jovens, vou falar aqui, em direção aos pais, né, que Deus pede que honre o pai e a mãe, né, que é um dos mandamentos, né, que o pai e a mãe tá abaixo de Deus, né, só tá abaixo de Deus, assim, e é para honrar, né, e obedecer, né, ter respeito, obediência pelos pais, né, honrar os pais. E não está se tendo isso, né, e eu escuto muito, né, quantos jovens acham que obedecer aos pais é assim, antiquado, vamos dizer assim, que os pais estão ultrapassados. Muitos não obedecem por isso, porque na cabeça deles, nos tempos de hoje, nas coisas que eles aprendem e veem,
né, que se vê assim aos olhos deles assim, né, na TV, na internet, pelas músicas, nas escolas, tudo que está sendo ensinado, né, tudo que está ali visto para eles ali, né, mostrado para eles, que os pais, é como se os pais tivessem ultrapassados, né, que os pais eles estão ali no tempo antigo, e os pais estão desatualizados, então não tem que estar dando crédito muito que os pais falam, né? Então tem que dar crédito a obedecer em tudo os pais, né? Ter obediência, respeito e honrar pai e mãe, porque eles estão desatualizados, os tempos são outros, né? E isso me lembra muito o que falam na Bíblia. Então, a mesma comparação que fazem em direção à autoridade do pai e da mãe, em direção a Deus, faz também em direção a Deus, né? É a mesma coisa, o mesmo pensamento, é em direção a Deus, em direção à palavra, à Bíblia, que tanto eles, né, hoje eles estão querendo tanto que todos esses anos eles reclamam, eles falam que a Bíblia também é antiquada, é antiga as palavras que estão lá, né? Que não é mais bem assim, que agora as coisas estão diferentes, mudou e que a Bíblia está desatualizada e que o que estão fazendo hoje querendo atualizar, mudar as coisas que estão, né? Que eu vi até um vídeo falando que já estão fazendo, né? Uma nova Bíblia que mudaram tudo, né? Na inteligência artificial. E estão mudando tudo. Então, assim, aquilo que não agrada a eles, que eles não concordam, eles estão mudando. Né? Então, assim, quer saber mais, né? Então, assim, naquela soberba de achar que sabe mais, né? Que acha que a Bíblia, que Deus é desatualizado, Deus está no passado, né? Deus é passado, né? E a gente tem que viver o presente, acho que é mais ou menos isso. Então, essa mesma visão, que tem a visão da Bíblia, que tem a visão de Deus, né? Dessa desconfiança de Deus, e a Bíblia está desatualizada, é assim mesmo também com relação à autoridade, né? A autoridade de modo geral, não só os pais, né? Mas a autoridade. Não se tem obediência mais à autoridade nenhuma. Não se tem. O ser humano está muito rebelde, muito, muito, muito rebelde. Muito cheio de si, né? Muito cheio de opinião, assim, de achar que sempre sabe mais que o né? Assim, não se tem respeito nenhum, principalmente pelos mais velhos, porque na visão dos jovens, os mais velhos, né? Não sabem o que dizem, né? São burros, né? São antigas, precisam se atualizar, que não é bem assim, né? Que as coisas eram no tempo deles, mas o tempo agora são outro, que mudou, então eles precisam atualizar e que não tem que dar ouvidos a pai e mãe. É assim. Né? Então é muito sério isso, né? É muito grave mesmo. Então, assim, estão querendo tirar essa visão de hierarquia, né? De que tem que existir essa questão de respeito à hierarquia, né? A pai e mãe. Então, assim, tá mudando toda essa política, tudo que está sendo mostrado. Tá mudando que até os pais não estão se dando, se pondo nessa postura de sacerdote do lar, né? De ser responsável de educar as almas de seus filhos, né? Então, tá assim, tá tudo no tete a tete, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Não tem essa questão você é meu superior, não é. Até os pais estão entrando nessa onda, vamos dizer assim, né? Estão deixando levar e estão perdendo, tá se perdendo a autoridade, tá se perdendo essa imagem, essa visão de autoridade, de mestres, vamos dizer, né? De pai e de mãe. Estão muito assim como, né, tete, amiguinhos, né, negócio de coleguinhas, né, coisas de colegas, né, assim, tá muito assim, sei lá, não tenho nem palavras para dizer, tá muito tudo distorcido. Então, tanto os filhos estão tendo essa visão, como os pais estão se colocando nessa visão, não estão se pondo numa ordem para aquilo, né, que Deus colocou eles, né, que dá autoridade deles. Né? Então tá tudo bem assim, fora da ordem, né? E a igreja também, né? Infelizmente, assim, boa parte,
hoje, nos tempos de hoje, não está se ajudando também. Porque quando uma coisa que assim, eu vim meditando e vim prestando assim atenção, né? Que quando vai, tanto homilia como vai pregação, os pregadores, quando vai se falar de Deus, sempre fala de Deus no passado, né? Não sei, não vê Deus como que Deus ele é um hoje, Deus é presente, Deus é presente. Deus vive no presente, ele é presente hoje. Então, quando fala de Deus, sempre fala no passado, como se Deus não existisse mais. Né? Que Deus só existe naquele tempo lá que Jesus veio na redenção, o que tá, não, Jesus está, hoje ele está vivo. Então, quando se fala dele, sempre é muito no passado. Então, passa uma visão de que Deus nem está lá, né? É passado, assim. E como é que eu posso dizer? E quando se fala, além de falar que é muito de Deus no passado, não bota Deus no presente e no hoje, né? Hoje, na nossa vida, de cada dia, né? Fala muito, né? Quando vai falar de Deus, é sempre na direção de Deus, em direção assim, de Deus para os filhos, de Deus para os seres humanos para a terra. Então, sempre assim que Deus tem que enviar, Deus tem que mandar, Deus tem que abençoar, Deus tem que dar graça. É sempre, né, de Deus para a terra. Mas não ensina e não mostra, né? Não tem esse ensinamento, dá também dessa correspondência, né? Só se fala de Deus, né, para o ser humano, mas não se ensina a correspondência que o ser humano tem que ter em direção a Deus. Não mostra, né, do ser humano para Deus, né? Não se ensina isso, essa direção do que o ser humano tem que fazer nessa correspondência de amor a Deus. Não ensina. Só ensina a parte muito humanizada, né, de Deus para o ser humano, né? Sempre para si, né? A pregação é sempre voltado para si. Eu tenho que fazer isso porque eu não quero ir para o inferno. É sempre pensando em mim, não é pensando, né, eu não quero fazer isso por amor a Deus, que eu não quero ofender a Deus, né? Porque Deus me salvou, Deus me ama, Deus me conserva. Não, eu vou fazer isso porque eu quero me livrar, eu quero me salvar, pensando em mim, né? Eu vou fazer isso, vou fazer essa oração, vou para as missas, né? Para cumprir o preceito, porque eu não quero ir para o inferno, é, porque eu quero que Deus veja que eu estou fazendo direitinho, porque eu preciso de uma graça, eu quero que Deus me dê um trabalho, eu quero que Deus me dê aquela casa daquele jeito que eu quero. Tem que ser do meu jeito. Então é sempre voltado para o ser humano, ser humano, só vem a mim. Mas aí a correspondência. Não se ensina, não se prega essa correspondência que tem que ter. Não se ensina a correspondência de amor, né? Então, assim, tá muito assim. Por isso que é essa desordem, porque se perdeu completamente, né? Os sacerdotes, ele tá muito humanizado, tá ensinando tudo muito no humano, né? Como a Aline colocou lá de Padre Paulo, Ricardo, né? Sempre não, isso aqui é científico e não sei o que, humano, sabe? Se perdeu totalmente o divino, né? A santificação ali, o que realmente tem que ser pregado não está sendo pregado. Então, por isso que está assim essa desorientação no ser humano, né? Na humanidade, o ser humano está desorientado, né? Não está tendo orientação nenhuma para onde o caminho que ele tem que seguir, as vias. Então, não está se abrindo as vias porque o ser humano não tá míope, tá sem direção, né? Não está tendo orientação, né? Porque até os padres estão totalmente perdidos também, né? Porque ficou com essa visão muito humana, voltada muito para a terra e perdeu totalmente o espiritual, né? Para se manter assim, agradar o ser humano, para não perder a boa estima, a autoestima a boa estima que as pessoas têm para direção a elas. Né? Então, assim, até isso, o respeito se perdeu pelos sacerdotes. O sacerdote não é mais. Não se tem respeito nem por eles. Não se tem, né? Então, eu acho que é isso que eu queria falar sobre isso.
na minha frente. Aí também, né, que eu agora me vi assim, né, que não se fala, né, que as pessoas não têm conhecimento que Deus, ele sofre ainda. Que cada ato que a gente faz, né, ali o pecado que a gente faz fora, contra a vontade de Deus, né, os pecados que a gente comete, fere mesmo, real, fere a Deus. Então, é como eu disse, deixou Deus ali no passado. Então, acha que Deus não sofre mais, Deus não se entristece, ele está lá no céu, então, está lá na glória dele e né, e a gente está aqui, deixado para lá, assim, não, ele não vai sentir nada, não vai se ofender com nada, ele está lá na glória dele e a gente está aqui, né, então, assim, não diz, né, que aquilo, né, não mostra para os cristãos, não mostra ali para os fiéis que estão ali, não mostra para, né, para a humanidade ali, não se chega para as pessoas isso, né, é essa dor, né, no divino, essa dor que Deus sente, as pessoas não sabem disso, não se prega, porque não se prega, não se fala, poucos falam, pouquíssimos, pouquíssimos, quem devia falar não fala, que Deus sofre, que Deus chora, que Deus sente dor ainda, né? É como se Deus não fosse, perdesse toda a humanidade, não sei, perdendo completamente assim, essa visão. Porque Deus, Jesus é Deus, né? Jesus é divino, mas também Jesus, ele é humano. Jesus tem um coração também de carne que nem a gente, né? Jesus, ele tá com o corpo dele lá, né? Então ele sente tudo, ele é ser humano também. Ele é Deus, mas também ele é humano e não se fala, não se põe esse entendimento na cabeça das pessoas, não. Que isso, né, faz, e ele, por ser cabeça, ele vai sentir tudo. Então as pessoas têm que saber disso, dessa dor que está sendo causada para Deus. Então por isso que as pessoas estão anestesiadas, não tem amor nenhum, porque as pessoas não têm conhecimento disso, desse sofrimento que é causado a Deus, dessa dor que está sendo causada a Deus, que está sendo causada a Jesus, por cada ofensa, por cada pecado. Né? E eu ouvindo assim as queixas de Jesus, né? E assim, questionando o desabafo de Jesus, né? Nesses vídeos, nesses últimos vídeos, é assim, ali falando. Principalmente quando Jesus falando dos sacerdotes, assim, é triste demais, sabe? E esses dias se tornou tão grande, esses dias tão grande, eu vendo, assim, os sacerdotes perderam, assim, totalmente a dignidade, eu não sei se a palavra é dignidade que se fala. Ai, gente, que tristeza, assim, porque eu vi assim o que tá acontecendo, eu vi alguns vídeos, chegou até mim os vídeos, né, de algumas atitudes, assim, disse, meu Deus do céu. Né, os sacerdotes perderam totalmente aquela, né, dignidade, meu Deus. Porque, assim, né, eu vi um sacerdote, chegou um vídeo até mim, de um sacerdote que ele, um padre, que ele é da Jornada Mundial da Juventude, um padre da jornada, que ele é DJ, né? Ele é DJ e toca na noite, e ele tava tocando no Halloween, né? Tocando no Halloween, todo cheirinho de, né? O vídeo lá, né? As coisas lá de negócio de Halloween, aquelas coisas bem pesadas, sabe? E ele tocando lá naquele ambiente bem assim, que nem parecia ser sacerdote, né? Assim, olha para ele, se não disser que ele é sacerdote, a gente não saberia, né? Então, assim, outros sacerdotes dançando as músicas que são, né, bem pesadas, músicas assim do mundo, bem dançando, fazendo TikTok, dançando, em vez de estar pregando a palavra de dançando, rebolando. Aí, até esses dias, eu tenho uma dor muito grande aqui, porque tem um sacerdote aqui, na minha paróquia também, que... Ai, é triste, viu? E fica assim, é uma dor muito grande toda vez que eu vejo isso que ele faz lá, e é uma tristeza, assim, uma dor muito grande, assim, que Jesus fica muito assim,
sabe? Sente uma dor e fica muito triste e também fica assim. Como é que eu posso dizer? É aborrecido, assim, com raiva também, né? Assim, porque, ai, ele é assim, como é que eu posso dizer? Como é que fala o nome? Ele é um. Deixa eu ver se eu lembro aqui, não, deixa eu dar um passo que eu quero lembrar o nome. Ah, lembrei que fala, pároco emérito, né? Emérito, se fala, ele já é bem idoso. Aí ele mora do lado daqui, da igreja, né? Fica colado, assim, a portinha dele até abre, entra. Ele já é bem idoso, já anda com bastante dificuldade. E ele faz é, festas, né? Assim, de vez em quando ali na casa dele, que ele fica do lado da igreja. Ele faz churrasco com bebidas, ele, né, chama o pessoal da igreja mesmo. Aí esse último sábado, o pessoal que faço parte do Ministério que eu canto, o responsável do ministério é a esposa dele, né? Eles deixaram de ir para tocar, né? Eles não foram. Eu cantei até com outro rapaz cantou comigo. Eles não foram porque eles tinham uma festa lá marcada na casa desse padre, né? Do padre Cornélio. E uma festinha lá, um churrasco que tinha lá, e bebida. Ele bebe, ele gosta de whisky. Então eles estavam bebendo lá, a música mesmo, assim, tocando, com churrasco, bebidas, aquelas coisas assim que, sabe? E ele sempre faz isso lá. Quando é lá, é numa granja que tem, eles têm lá. E ele vai pra lá e eles fazem uma festa lá com bebida, e ele bebe uísque, bebe vinho, e chama o pessoal. Então, assim, né? Cadê o exemplo, né? Cadê aquela. Então, né? O menino do ministério deixou de fazer o serviço dele lá, né? Pra se unir lá, aí, na bebedeira, naquele ambiente assim, e o padre ali, né? Junto, né? Organizando isso, né? Já um idosinho mesmo. Então, ele sempre faz isso. E vai, é do lado. Então, assim, tá acontecendo a missa, é, e assim, já eles ficam lá, né, no som baixinho, mas quando a música termina, aí eles aumentam e começam a tocar, levam, cantar música lá e tudo mais, e fica naquela festa do ladinho. E tem fiéis que escuta, vê, sabe, vê, né, tudo aquilo. E assim, ele é super ovacionado, esse padre, assim, as pessoas ali olham muito, idolatram muito ele. O pessoal daqui da paróquia, porque ele já é bem antigo daqui, né? Faz mais de 30 anos que ele está aqui. Se eu não me engano, ele é alemão. E assim, né, que ele foi paróquia há muito tempo aqui, então ele, assim, ele é idolatradíssimo aqui. As pessoas batem palma, quando vê ele grita, né? Uhul, parece que tá no show, sabe aquele negócio? É muito triste, Jesus fica. Eu sinto uma tristeza muito grande, assim, principalmente quando tem essas festas lá. Então, assim, perdeu totalmente, né? É por isso que tá, não tem exemplo, né? Os padres não dão exemplo, não ensina, né? O caminho certo, né? Ali não é aquela imagem e semelhança, né? Não é um outro Cristo. Então, assim, as pessoas ficam, né? Muito assim, para que eu vou ser cristão? Então tá muito assim, como a Aline falou no vídeo, né? Que realmente Jesus fez, né? Na redenção, o vídeo 16. Que tá tudo assim, tudo igual, não tem diferença nenhuma, não tem como diferenciar assim, né, de que mostrar, né, eu sou cristão, não, que é todo mundo igual, né, é, e assim, porque não dá testemunho, tá tudo muito assim, não tem diferença de quem é cristão e quem não é, não tem essa, né, não dá testemunho, não tem coragem de dar testemunho com a vida, né, então assim, eu tive que dar um pause aqui, então, tá tudo assim, muito igual, não tem diferença, não tem como, tá tudo. Não se dá testemunho com a vida de cristão, não se porta como um filho de Deus, como um cristão. Né? Então, as pessoas que estão distantes de Deus vê isso, fica assim, que exemplo estão dando? Para quê? Eu vou me converter. Não precisa. Não é? Se eles estão fazendo a mesma coisa que a gente faz, não tem diferença alguma. Não tem exemplo nenhum, não tem testemunho nenhum. Então, para que eu vou me converter? Para que eu vou fazer essas coisas?
Para que eu vou ser cristão? Não preciso ser cristão, não preciso me converter, não preciso me confessar, porque eles não fazem isso. Não tem exemplo nenhum, né? Assim, então, tá bem complicado as coisas, né? Muito complicado. Bom dia, eu estava aqui, enquanto eu fazia meu café da manhã aqui com meu esposo, eu estava pensando assim, né? Me veio uma pergunta assim, uma coisa que eu queria entender, sabe? E eu perguntei, né, para Deus assim, como é que foi? Eu queria entender como é que aquele momento, né, que ele criou a gente lá, né, no pensamento dele. Como ele criou a nossa alma, como é que é? Eu queria entender. Me veio essa pergunta assim enquanto eu fazia o café. Assim, de uma hora para outra me surgiu isso na mente e fiquei assim querendo compreender. Entender assim. Eu sei que a Aline já falou algumas vezes, mas não sei, mas me veio assim, aí eu queria compreender um pouco mais, né? É assim, como é que eu posso dizer? Algo mais assim na prática, eu não sei nem explicar como isso surgisse na minha mente, mas assim, aí eu pedi, né, para Deus, eu disse, meu Deus, eu sei que é um mistério muito grande e eu sou muito pequena, assim, para cumprir algo tão grande, mas me dá, assim, algum exemplo, algo, eu queria tanto entender, compreender, assim, saber, né, um pouco mais, se eu, né, eu queria tanto me dar um exemplo, algo assim que eu possa, assim, na minha pequenez, e compreender um pouco, né, dessa, né, de como o Senhor cria a nossa alma, como é que é esse momento, assim. Não sei nem explicar a pergunta pra você, sinceramente, que veio isso na minha mente. E, e ele falou assim, Andresa, pensa assim, como foi Jesus, né? Que como ele pensou ali, pensou na sua palavra, e ali Jesus naquele momento, né? Vamos dizer assim, saiu de dentro dele, né? Naquele momento que ele pensou na sua palavra, pensou, né, seu filho ali, Jesus apareceu ali, né, saiu de dentro dele, vamos dizer assim, tô tentando achar palavras para falar. E assim, pronto. É assim, da mesma forma, né, que foi com Jesus, né, com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, no início de todas as coisas lá, é assim com vocês também, né? Eu penso em cada um de vocês, eu crio a alma de vocês, como é que fala, intra, né? A de intra. Então, assim, de dentro dele, vamos dizer assim, os pensamentos dele, ele pensa, assim que a gente sabe, né? Que o ato de Deus é um só, né? Assim que ele pensa, já cria, já faz, tudo num ato único, um ato só. Então, isso foi uma forma que ele né? Um exemplo que ele me deu para que eu compreendesse, né? Que foi o próprio, né? Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assim como aconteceu, é assim conosco. Ele pensa, né, lá no pensamento dele, naquela alma, ele cria, né, como ele quer, vamos dizer assim, como é que ele quer aquela alma, como vai ser aquela alma, né, ele pincela tudo na sua mente ali, né, e sai de dentro dele, né, aquela alma, assim, da mesma forma que foi, né, com Jesus. E é por isso. Aí eu fiquei assim, né? E isso me emociona bastante, né? Assim, aparentemente pode ser algo assim, vamos dizer, simples, né? Do que eu tô falando, assim. Mas, assim, me emociona bastante a imagem, né? Que Deus me colocou na minha mente enquanto ele me falava isso, né? De como Jesus foi. Saiu de dentro dele, né? A palavra saiu de dentro dele. A segunda pessoa, e assim é conosco, e me emocionou bastante. E é por isso que os cientistas, né, porque aí me veio assim, os cientistas que descobriram, né, que tem como se fosse no nosso DNA, eu acho, se não me engano, né, o código, como se fosse um código, né,
que lá que é como se fosse uma assinatura de Deus, que tem o nome de Deus lá no nosso DNA, né? E é disso, né? Esse é um sinal, né, que Deus me fez lembrar que esse é um sinal, né, de que vocês saíram de dentro de mim, né? Porque tem lá, né, no seu DNA de vocês, por que tem esse sinal lá, né? Eu deixei esse sinal lá. E os cientistas hoje, né, hoje falam, descobriram, né? Eu permiti, né, que essa descoberta, né, mostrar esse sinal, né? É um sinal externo pra gente de que saímos dele, né? Que a gente sai de dentro dele, né? É como se fosse um parto mesmo. Ele nos gerou, né? Gerou a nossa alma e saímos de dentro dele. Então, por isso que tem, né, esse código, essa assinatura de Deus no nosso DNA, né? Então, por isso que ele se ofende tanto quando a gente peca. Por quê? Porque tem um pedaço dele, né? Tem esse germe dele que ele colocou em nós. Que é outra coisa também que ele assim me fez compreender esse germe. Eu disse, meu Deus, então esse germe que o Senhor fala é como se fosse esse código que o cientista fala, né? Essa assinatura de Deus que tem no nosso DNA, né? Aí ele fala, sim, é esse germe, né? Esse germezinho, que esse pedaço meu que saiu de dentro de mim, quando eu pensei em cada um de vocês, quando eu criei vocês na minha mente, saiu de dentro de mim esse pedaço, vocês são um pedaço meu, né? É como a gente, quando engravida, né? As mulheres, quando vai ter filho engravida, né? Nosso filho, eles não gera nosso filho dentro de nós por 9 meses, né? E ele tem no DNA ali, né? O DNA do pai e da mãe, né? Ali, o nosso DNA, né? Tem ali a assinatura do pai e da mãe, né? Humanos. Quando nasce, a gente sai de dentro e tem um pedaço ali, né, nosso, no nosso filho. Então, é a mesma coisa, né? Então, na forma que Deus me fez compreender. Então, é a mesma coisa vocês, ele diz na nossa alma, quando ele nos criou, né? Ele nos gerou de dentro dele, pôs para fora aquele pensamento, né? Aquilo que ele nos gerou dentro dele, cada alma, né? E nesse sair para fora, veio, né? Ele deixou lá, tem o DNA de Deus, vamos dizer assim, né, dentro de nós. É que é o germe que ele fala, aquele germe divino dentro de nós, né? Que na redenção, vamos dizer, na redenção, né, foi ativado ali, que é onde, né, a gente faz aquela união, aquela conexão, né? Esse germe divino que está dentro de nós, que faz essa conexão com Deus, né? Com o divino. Então, assim, me emocionou bastante, né? Quando ele explicava, mostrava a imagem, né? E como assim, é por isso que Jesus se ofende tanto, sente tanta dor, né? Ele aparece tão chagado quando, devido às ofensas, os pecados, né? Porque tem um pedaço dele dentro de nós, em nós, né? Isso, por isso que ofende tanto e machuca tanto, né? E Jesus, ele não é só Deus, né? Ele tem a sua humanidade, então ele sente tudo na humanidade dele também, né? Não só na parte dele, né? Mas também na sua humanidade. Então, por isso que ele mostra, né? É por isso que ele sofre tanto, né? Ele aparece tão chagado. É por isso que ele nos chama de irmãos, porque fomos gerados como ele, igualzinho, né? Dentro do Pai, igualzinho. É por isso que o Pai nos chama de filhos, porque ele nos gerou dentro dele, né? Gerou a nossa alma. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Fiat. Nossa, que incrível, né? Eu tô aqui, eu tenho que ler mais de uma vez, porque eu ainda fiquei com algumas duvidazinhas assim também, né? Realmente, agora eu entendo você, né? Assim, mas
Meu Deus, que trecho. É exatamente do que, né, que Deus estava falando para mim. Exatamente isso. Que coisa incrível, eu tô aqui. Nossa, é exatamente o que ele estava falando. E eu estava tentando pôr em palavras. Agora, é exatamente isso, né, que a gente fala, esse germe, que é o germe da fecundidade. Então é por isso que nos trechos, Jesus fala, né, se que só dá frutos, né, o ser humano só dá alguns frutos vivendo na divina vontade, né, que a vontade humana não tem vida e não tem frutos nenhum, né, só existe vida, só há frutos, né, conectada à vontade de Deus, unida a Deus, à vontade de Deus, que é justamente esse germe da fecundidade que é colocado em nós. Que a gente tinha esse germe lá, né? Ali em Adão tinha esse germe, né, na alma, quando ele foi gerado, ali no Ab eterno, né? Ali quando o Pai, como é que eu posso dizer, gerou ele, a alma dele, como eu tinha falado, né? Esse germe foi colocado e é colocado em cada alma, esse germe divino, né? Mas por causa do pecado original, esse germe foi desativado, né? Como se fosse desativado, que é aquela conexão, né? É a conexão com a divina vontade, é a conexão com Deus. E quando pecou, desconectou, então aquele germe foi desativado. É justamente a conexão, é nesse germe. A conexão é os germes, é esse germe que Deus coloca em cada alma, que é a fecundidade, né? Meu Deus, que incrível. Então, assim, por isso que também, né, tem alguns trechos que que Jesus fala, né, que o filho da divina vontade, ele gera vidas divinas, né, produz sols divinos, vidas divinas por causa disso. Quando ele fala isso, é por causa disso, essa fecundidade, esse germe da fecundidade, quando a gente está conectado à vontade de Deus, quando a gente faz a vontade, vivendo na vontade divina, esse germe, ele está vamos dizer, ativado novamente, porque foi ali, né? Trouxe vida novamente esse germe que, vamos dizer que ele estava assim como se fosse morto, esse germe estava, né? Eu não sei se essa palavra é certa, mas ele estava ali desconectado, então ele não tinha fecundado, porque ele estava desconectado, né? Da conexão lá com Deus. Então, com a redenção, né, Jesus trouxe essa vida novamente, né, para ter essa ligação novamente com esse germe que traz fecundidade, que traz vida, que produz frutos, né, dessa conexão com Deus. Que coisa incrível. Eu achei incrível, né, Jesus explicando, ele falando aqui que quando esse germe da fecundidade paterna, aqui ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui, né, que é esse germe divino da fecundidade eterna, né, que esse é o mesmo germe que foi quando o Pai gerou, né, ele gerou Jesus. Então, assim, como Nossa Senhora, achei incrível ele falando como Nossa Senhora era da raça humana, quando ela gerou Jesus, ela gerou, além de, ela gerou divino, porque ali era um germe divino, mas como ela era da raça humana, também gerou ele, além de ser divino, gerou ele homem. Ele falando aqui, né? Pôde conceber ele como homem, porque ela é da raça humana. Então, por isso que gerou ao mesmo tempo, né? Jesus é homem, mas também é Deus, né? Por causa desse germe. Que coisa linda, né? Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, meu Deus, cadê? Cadê Jesus? Aí, deixa eu ver se é aqui. Jamais poderia conceber-me minha Santa Mãe sem ter nenhum germe. Né? Você tá vendo, né? É justamente aquilo que a gente fala, que está na vontade humana, que Jesus fala que está na vontade humana, não tem, né, vida nenhuma, nem fecundidade nenhuma, não produz frutos, nada, né? Justamente por causa disso, né? Agora, como ela era da raça humana, este germe da fecundidade eterna deu virtude de me conceber homem. E como o germe era divino,
ao mesmo tempo me concebeu Deus. Que incrível, né? É muito grande isso. É muito grande. E assim como ao gerar-me o Pai, ao mesmo tempo procedeu o Espírito Santo. Assim, ao mesmo tempo que me gerou no seio de minha mãe, procedeu a geração das almas. Foi exatamente, né, que Jesus falou, que Deus falou para mim, né, que ele deu o exemplo justamente disso, de como ele gerou Jesus, né? Foi a mesma coisa, ele deu o exemplo de Jesus para que eu pudesse entender. E é ele que confirmando aqui, né? Aqui, do mesmo jeito que ele procedeu lá, né? Assim como gerar-me o Pai, ao mesmo tempo procedeu o Espírito. Então, ele é a confirmação aqui, né? Ó. Assim, ao mesmo tempo que me gerou no seio de minha mãe, procedeu a geração das almas. Então, é a mesma coisa. A mesma coisa como Jesus foi gerado, a gente também é gerado. A mesma coisa. Que coisa linda. Assim, tudo o que o Ab eterno sucedeu à Santíssima Trindade no céu, repete-se no seio da minha amada mãe. Que trecho incrível, né? Como as coisas, né, vai ligando uma coisa na outra, né? A conexão de tudo do que vem falando no livro do céu, né? Nossa, esse trecho aqui me ajudou, assim, a complementar mesmo, assim, que trecho incrível. Nossa. Amém, Fiat.